Que a graça e a paz do nosso Deus esteja convosco, amém? Amém. Meu irmão, minha calça está caindo, não sei porquê. Eu não sei se eu estou emagrecendo. Eu não sei se essa semana foi uma semana corrida demais. Eu só sei que eu estou muito feliz, amém? Antigamente, quando eu era menino, em Nova Iguaçu, a gente não tinha cinto, como eu estou sem cinto aqui. A gente amarrava um cordão aqui e amarrava a calça, ou então dava um laço assim, para a calça não cair. Quem é dessa época aí, pobre que nem eu? Isso é Mauricinho, né, meu irmão? Já falei aqui que quando arrebentava a Havaiana, naquela época quem tinha Havaiana era pobre, hoje quem tem Havaiana é rico. A gente colocava um prego lá e resolvia tudo, é ou não é? Era muito bom. Usava quisuco, sabe o que é quisuco? Sabe o quisuco? Que ficava com a língua toda vermelha. Irmãos, é muito bom estar aqui. Eu estou feliz porque nós passamos uma semana, um final de semana abençoado por Deus. Desde a quinta-feira nós estamos aqui falando sobre liderança eficaz, sobre gerando resultados. Na quinta-feira a gente esteve aqui falando sobre algumas características do líder. Dá isso aqui, meu irmão, pega não. Algumas características do líder. Na quinta-feira nós falamos aqui que o líder, ele tem que ser competente, tem que ter coragem, tem que ter equilíbrio, trabalho em equipe, uma boa comunicação. A gente falou acerca das características de um líder. Você que está aqui, certamente é um líder em alguma área. Nem sempre todos são líderes. Em certas ocasiões, nós precisamos de liderados. Em outras ocasiões, somos líderes. Se você é pai de família, na sua casa você é um líder. Se você é mãe, você também, em algumas áreas, você é a líder da casa. Se você na escola for chamado para fazer um trabalho, certamente existe uma rotatividade de líder, e às vezes você é um membro, outras vezes você é um líder. A igreja está levantando pessoas para vários ministérios. Uns são líderes, outros são liderados. Durante esse período, nós estamos te preparando para uma liderança. E liderança, nós falamos aqui, é liderança de pessoas. Não é de bens, não se lidera bens, não se lidera coisas, não se lidera animais, se lidera pessoas. Diga pessoas. Por isso, meu querido, é muito importante você ser um líder. Isso nós falamos na quinta-feira. Já na sexta-feira aqui, em que iam pegar o meu papelzinho que caiu ali, nós tivemos aqui a pessoa do nosso grande pastor Costa Neto, um homem de Deus da igreja Videira, falando sobre serviço e voluntariado. Um camarada que abriu mão da agenda dele para estar aqui voluntariamente pregando sobre isso. E ele aqui, na sexta-feira à noite, ele pregou uma mensagem tremenda. Quantos estavam aqui na sexta-feira à noite? Foi bom ou não foi bom? Foi maravilhoso. Logo a seguir, nós entramos no sábado de manhã, 9 horas da manhã, e tivemos nada mais, nada menos que o pastor Marcos Vilar, pregando sobre crescimento e administração, que ele era pastor da Lagoinha. E aqui, ele foi usado por Deus para falar sobre liderança, sobre crescimento, sobre administração. E hoje eu já soube que na igreja dele, ele falou que adorou a igreja Shema, de púlpito. Teve uma pessoa que estava lá, infiltrada, e ele de púlpito, na mensagem, ele falou: olha, eu conheci uma igreja ontem que eu não tinha conhecido. É a igreja Shema. Quase fez papel para o pessoal vir de lá para cá. Foi uma benção. Logo à tarde, nós tivemos a presença, nada mais, nada menos, que o nosso querido pastor Davi, que ele estava pregando aqui sobre finanças e constância. O
pastor Davi, ele faz parte da igreja, comunidade das nações, que só tem 5.000 membros. Só 5.000. A videira não sei quantos mil tem. E ele aqui, ele esteve falando conosco acerca desse assunto. Nos deu uma aula sobre finanças, sobre constância. Conversamos no gabinete e fizemos uma parceria ali. Logo à noite, para finalizar, nós tivemos aqui a pessoa do nosso querido pastor Tércio Lima, da comunidade do amor, falando sobre louvor e libertação. Uma igreja de mais de 2.500 membros, que abriu a mão do tempo para estar aqui. Olhe para mim, antes que a minha calça caia. E teve gente que teve tudo para estar aqui e perdeu. Nós iniciamos com 100 inscrições, aumentamos para 150, elevamos para 200, estava crescendo 250, 300. No final nós tínhamos 450 inscritos, e nós suspendemos as inscrições porque extrapolou a quantidade de inscritos. E o que nós fizemos? Nós, ainda teve gente ligando para mim: pastor, pelo amor de Deus, eu quero participar. Eu falei: você teve o tempo todo, não fez, agora vai para o inferno. Estou brincando, meu irmão. Agora espera o próximo. Não falei isso. Agora venha para cá, porque mesmo sem inscrição, você pode entrar e ser um canal de bênção. Irmãos, olha para mim, olhe para mim. Esqueça o ventilador ali, que eu não sei se ele vai conseguir não, está enrolado. Deus fez uma obra grandiosa no meio de nós. Foi maravilhoso estar aqui. Foi algo tremendo. Deus falou conosco de uma forma muito especial. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 12. E nós vamos compartilhar um pouquinho acerca dessa liderança, das características essenciais de um líder. Chega, meu filho, desse ventilador está me dando agonia. Vou ter um infarto aqui daqui a pouco. Achou a sua Bíblia? Números capítulo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou ler na minha versão, ou melhor, eu vou ler na projeção aqui. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares, os irmãos lerão os pares. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa de uma mulher cuxita ou cusita com quem se casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. Vocês? E era o homem Moisés um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, chamou Arão, chamou Miriam, e eles ambos saíram. Não é assim com o meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa.
Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Até aí, irmãos. Vamos orar um pouquinho. Feche os olhos. Eu gostaria de ser bastante breve hoje, embora o nosso culto tenha iniciado mais tarde, mas eu gostaria de terminar no mesmo horário. Mas eu gostaria que nesses minutinhos, meu querido, você não perdesse a sua atenção, porque Deus tem algo tremendo para você nesta noite. Existem coisas que só Deus pode fazer, nenhum pregador pode fazer, só o Senhor. Por isso peça ao Senhor nesse momento que Ele fale a sua vida, ao seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo, Pai. Eu quero ouvir a Tua voz. Toque minha vida, toque meu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse texto. Esse é um texto muito conhecido por todos nós. É muito comum pregar sobre o pecado de Arão e Miriam, mas hoje eu não vou falar sobre o pecado dos dois, embora você precise entender o contexto, mas eu vou falar sobre a liderança de Moisés. Como o texto fora de contexto é pretexto, você precisa entender o contexto. Moisés era líder, ele possuía o auxiliar dele chamado Arão, que era o irmão, e possuía uma irmã chamada Miriam. Deus chamou Moisés e Moisés deu um montão de desculpa dizendo que não era capaz, e Deus falou: eu quero você, e pronto. E Moisés começou a liderar o povo, libertou o povo. As 10 pragas ocorreram no Egito, e agora Moisés estava à frente de um povo com cerca de 600 mil homens. Dá para você imaginar? 600 mil homens. 600 mil homens são homens, sem contar mulheres e crianças. Isto posto, você pode imaginar que tinha mais de 1 milhão de pessoas. E naquela época não tinha microfone. Deu para ouvir? Ou seja, sem microfone, 300 pessoas não escutam. Imagina 1 milhão de pessoas. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, mas Moisés se fazia conhecer por uma liderança eficaz, uma liderança eficiente, uma liderança efetiva. É sobre esta liderança que eu gostaria de falar. Mas antes, o contexto diz que aqueles 2 irmãos de Moisés começaram a falar mal dele. O texto bíblico descreve o início do texto que Miriam começou a murmurar. Arão começou a murmurar. Nós aprendemos nessa semana que o louvor a Deus é uma adoração, mas o louvor ao diabo se chama murmuração. Nós aprendemos. Quem murmura está louvando ao diabo. E aqui Miriam e Arão começaram a murmurar. E a murmuração deles foi por 2 motivos, não somente um. Primeiro, porque Moisés havia se casado com uma cuxita, uma negra. E naquela época eles acharam isso não bom e começaram a reclamar. A segunda grande reclamação foi que eles estavam alegando que Deus falava com Moisés e não falava com eles, que eram líderes também, mas se achavam desprestigiados e começaram a reclamar dizendo: por que Deus só fala com Moisés e não fala conosco? Esse é o contexto. Aí o contexto diz que Deus escuta e agora Deus chama os 2. Ora, se Deus não falava, Deus começa a falar para dar uma bronca. Se eles não ouviam, agora Deus chama: eu quero falar com Miriam e Arão. E eles são chamados, e pela primeira vez, segundo o texto bíblico, Arão e Miriam escutam a voz de Deus. E sabe o que Deus diz para eles? Olha, eu quero dizer para vocês 2, eu estou muito triste com vocês, porque eu falo com Moisés, que é o irmão de vocês, porque ele é um homem exemplar, porque ele é um líder verdadeiro, porque não existe outro homem manso como Moisés. Por isso eu falo com ele. E Deus ainda diz: eu falo com ele
tete a tete, face a face. Com vocês, eu falo também através dos profetas. Que coisa linda! Deus está não se justificando, mas explicando para aqueles dois irmãos de Moisés como é que ele age, como é que Deus fala, como é que Deus emite as suas ordens, as suas diretrizes, as suas determinações. E é aí que eu começo a mensagem de hoje. Porque você que está aqui, meu querido, olhe para mim. Você fica alegando, muitas das vezes, por que Deus fala com Beltrano? Por que Deus fala com o pastor Denilson para comprar o colégio? Deus não fala comigo, não é possível. Meu querido, Deus fala contigo. Deus tem a forma dele de falar com você. O que não pode é você ficar comparando a ação de Deus. Ah, por que eu sou assim e fulano é assado? Por que eu sofro e fulano não sofre? Aí nesta noite, como introdução, eu quero dizer que Deus faz o que Ele quer. Chamou Arão, chamou Miriam e disse para os dois, pela primeira vez: eu faço o que eu quero. Eu falo com Moisés face a face, porque ele tem um diferencial, porque ele me busca. Não existe homem na terra, disse Deus, como Moisés. Ele não é o seu irmão, mas ele é o meu líder. Meu querido, nesta noite, eu não gostaria de falar mal de Miriam ou Arão, até mesmo porque o contexto diz que ela saiu dali leprosa, e ela teve que ficar um tempão do lado de fora. Arão intercedeu por ela, e assim ela ficou 7 dias fora do arraial, até ser curada e voltar para o seio do povo. E o texto diz que Moisés, diante de tudo isso, intercede, clama, e Deus tem misericórdia, e Moisés não sai do local enquanto Miriam não retorna para o arraial. Meu querido, olhe para mim. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas características do grande Moisés. Um homem manso, um homem de Deus, mas que nos ensina grandes lições. A primeira grande lição é porque Moisés, como líder, ele tinha acesso direto com o chefe. O líder, o gerente, ele tem acesso direto com o seu dono ou com o empresário. Na vida secular é assim. Quando eu era auxiliado de general, eu era ordenador de despesa, as pessoas não tinham acesso, eu tinha acesso. Por quê? Porque a minha escala de liderança fazia isso. Você que é líder, você tem acesso ao seu superior. E nesta noite eu gostaria de dizer para você o seguinte, meu querido: se você é líder do Senhor, você tem acesso direto a Deus. Não existe mais barreira entre nós e o Senhor. Você não tem que falar com o pastor para falar com Deus. Você tem acesso direto a Deus. O véu do templo foi rasgado. Por que você está preocupado? Por que você está cabisbaixo? O líder é aquele que tem acesso direto a Deus. Amém? Em segundo lugar, o líder é aquele que se preocupa com os seus liderados. Moisés, meu querido, ele se preocupou com Miriam, com Arão, ele intercedeu. Você, na sua escala de liderança, tem se preocupado com os seus liderados? Ou você quer apenas ter um bom desempenho? Ou você quer ser visto? Ou você quer avançar? Mas o líder verdadeiro é aquele que se preocupa com os liderados. É aquele que ajuda, que auxilia, que não tem medo. Tem gente que na empresa, às vezes como gerente, não ensina o trabalho porque tem medo de perder a gerência. O bom líder é aquele que ensina, porque sabe que o lugar dele será sempre dele.
Em terceiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você que além disso daí, Moisés, ele tinha habilidade para lidar com pessoas. Líder, ele cuida de pessoas. Muitas das vezes você não sabe se comunicar, você não consegue liderar. Quando eu falo isso, em todos os sentidos, na vida secular, na vida eclesiástica, na vida estudantil, em casa, não sabe lidar, não sabe conversar, é só patada, é só chute, é só xingamento. Moisés era um camarada manso, saber lidar com pessoas. Em quarto lugar, o bom líder é aquele que é resiliente. Isso eu falei na quinta-feira. Resiliência é a capacidade de você superar as dificuldades, as agruras, os obstáculos. É não parar, é não desanimar. Como foi dito ontem, é ser firme e constante. E ontem foi falado aqui direto que muitas das vezes nós olhamos para os líderes, alguns líderes, seja eclesiásticos, seja, a gente olha, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a Beltrano, mas você não sabe o que ele está passando, o que ele passou. Às vezes a juventude de hoje quer alcançar um bom emprego, mas não quer passar pela dificuldade. Olha para o pastor, mas o pastor está aposentado com 30 anos, de serviço, mas com 14 anos estava vendendo quentinha, filha, vendendo picolé, vendendo doce de abóbora para o pai da Simone, que caía no chão, caía com areia, ele comprava tudo. Com 14 anos, vivendo de um lado para o outro. Aí hoje eu estou aposentado porque antes eu plantei. O camarada não quer plantar hoje e já quer colher, ou quando planta hoje, ele fica esperando. Pastor Itaro me ensinou um dia lá na comunidade terapêutica Chama, plantou uma árvore que eu acho que vai durar uns 50 anos para crescer. Eu falei, pastor Itaro, vamos plantar um negócio mais rápido aí. Não, se a gente não colher, os nossos bisnetos vão colher. É visão. Nós estamos no mundo imediatista, é ou não é? O camarada quer investir na bolsa e já recebeu um dinheiro. O Bruno está investindo na bolsa. Papai, consegui tanto. Eu falei, filho, vai com calma, que na mesma proporção que você ganha, você pode o quê? Pode perder. Não coloca todos os ovos na cesta não, porque vai perder tudo. Eu tive amigo que naquela época investiu no ovo de avestruz. Alguém aqui caiu no ovo de avestruz aqui? Pastor Rubem, não? O meu pai, quando era menino, o meu tio e meu pai resolveram fazer uma empresa e vender alho. Olha, vou vender alho. Vender alho. Na conta deles, irmãos, ia ganhar com uma carreta de alho milhões, sendo que eles fizeram a conta errada, colocaram muito zero, quase faliram. Porque tem gente que de um dia para a noite quer o quê? Quer ter tudo. Meu querido, Moisés nos mostra que precisamos ser resilientes, superarmos. E foi dito aqui também, eu me lembro que existe o tempo nosso e o tempo de Deus. O pastor Davi da Comunidade das Nações, ele disse para todos hoje que tem gente que olha a comunidade com 6.000 membros, com 3 cultos, e fala assim, eu quero ser igual a eles, mas não sabe que o trabalho começou há 20 anos atrás, com muito sofrimento, com muita luta, resiliência na obra do Senhor. Em quinto lugar, é ser exemplo. Líder precisa ser exemplo. Chega, meu querido, de cristãos de nome que não tem vida. Chega de gospel. Todos os pastores que vieram aqui de igrejas grandes, eles falaram sobre isso. E uma das frases que eles disseram é que muitos estão olhando para as nossas igrejas, achando que as nossas igrejas estão crescendo, e de fato estão crescendo, mas estão cobrando de nós. Mas eles falaram uma frase muito interessante, que o ministério nosso é pregar o evangelho, a transformação é o Espírito Santo de Deus.
Você não pode fazer o que o Espírito Santo pode fazer. Muitas das vezes você ajuda uma pessoa de uma comunidade terapêutica nossa, a pessoa entra, aí cai. Aí tem gente que fala: pastor, investiu à toa. Meu querido, nós não investimos à toa. A nossa parte nós fizemos. A parte da transformação está nas mãos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Isso eu não posso fazer, nem você pode fazer. Nenhuma ajuda, nenhum auxílio perde seu prestígio. Pelo contrário, não depende de nós o resultado. Moisés, ele mostra para todos nós que ele é um camarada exemplar, é um cara manso, é um camarada que estava à frente de uma multidão, mas continuava firme. A multidão murmurava, no capítulo anterior murmurou, nós estamos aqui, nós não temos o que comer. Aí Deus falou para Moisés: fala com eles, que eu vou dar galetinho para eles, codornizes. Aí o povo falou: é impossível, 1 milhão de pessoas. Aí Deus mandou chover, veio uma revoada de codornizes, meu irmão. Olha, quase 1 metro de codornizes no chão, em centenas de metros. O povo comeu. Quando fez o galetinho, quando colocou na boca, Deus falou: povo miserável, estragou tudo e morreu uma galera toda. Por quê? Porque o povo não tinha a visão de Moisés. E por último, para concluir essa mensagem simples, Moisés era um homem de visão. Ontem foi falado muito sobre visão, e os pastores falaram de forma unânime. Um chegou aqui dizer assim: quantos tem visão aqui? Aí todo mundo levantou o braço. Aí ele falou: e a visão de vocês? É uma visão boa? É. Aí ele disse assim: tudo indica que essa visão sua não é de Deus. Por quê? Porque nós somos limitados. Deus tem muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você acha que a sua visão é uma visão boa, mas Deus tem algo além. Se não foi cumprido até agora a sua visão, o seu desejo, é porque você não está preparado. Moisés tinha uma visão, Moisés tinha um desejo, mas só foi concluído depois, muito tempo depois. Qual a sua visão? Líder é aquele que tem visão. O que eu vejo é que tem pessoas que têm visão e não têm visão. Os que têm visão não fazem nada pela visão, e os outros: deixa a vida me levar, vida leva eu. Líder é aquele que tem visão. Eu gostaria de concluir essa mensagem nesta noite apenas aplicando esses tópicos da liderança de Moisés. A primeira delas: ter acesso direto a Deus. Olhe para mim, meu querido. Faz quanto tempo que você não escuta a voz de Deus? Faz quanto tempo que você não recebe uma direção do Senhor? Você está esperando Deus descer dos céus para falar com você? Deus, nesta noite, está falando com você: filho, filha, eu falo de forma diversa. A cada um eu tenho uma forma de falar. Deus tem falado com você, e muitas das vezes você não está compreendendo. Sabe a história daquele jovem que estava no meio do mar, do barquinho? O barquinho foi afundar, ele se segurou num colete salva-vida e estava no meio do mar clamando por Deus: Deus me socorra, Deus me socorra. Aí de repente veio um outro barco para acudir ele: não, Deus vai me socorrer, pode ir embora o barco foi embora. Aí depois veio um transatlântico, parou para acolher ele, falou: não, Deus vai me acolher. Depois veio um helicóptero e ele: não, Deus vai me acolher. Morreu lá no céu. Ele falou: Senhor,
Eu clamei tanto pelo Senhor. Aí Deus falou: rapaz, eu mandei um barco, mandei um transatlântico, mandei um helicóptero, nem assim você me ouviu. Tem crente que é assim. Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está realizando, Deus está conduzindo sua vida, Deus dá um stop em você, e você não está compreendendo isso. Você quer ouvir Deus como Deus fala com o pastor. Você quer ouvir Deus como Deus fala com o pastor Silas Malafaia. Mas Deus fala de forma diferente. Diga para o seu irmão: meu irmão, fique calmo, que Deus fala de forma diferente. Deus pode falar pela natureza, Deus pode falar em sonho, Deus pode falar. Deus não falou comigo através de um usuário de droga lá na beira-mar? Esse projeto todo iniciou assim. Eu estava lá na beira-mar de short, andando, e veio um usuário de droga e falou assim: me ajuda. Eu falei: eu não tenho dinheiro. Me ajuda. Tá bom, o que eu tenho? Orei, vocês sabem, orei. Depois ele olhou para mim e falou assim: ó, Deus quer que você faça isso com um montão de gente. Eu falei: é? Dali surgiu uma madrugada com carinho. Deus falou através de um usuário. Ah, pastor, que heresia. Meu irmão, se Deus fala com a mula, não falou com o Balaão? Deus fala de qualquer jeito. Amém? Entenda isso, abra sua mente. A forma mais comum de Deus falar, eu posso dizer aqui qual é a forma mais comum de Deus falar. Qual? Poxa, irmão, qual? Levante sua Bíblia aí. Levante sua Bíblia. Não é o celular não, meu irmão, minha calça vai cair aqui. Essa é a forma mais comum. Essa é a boca de Deus. Você está com ela lá. É como se estivesse com o celular. Se o celular ficar em casa desligado, o que vai acontecer? Nada. Não vai receber nada. Se a Bíblia ficar fechada em casa, o que vai acontecer? Nada. Deus quer falar com você e você não liga a Bíblia, não abre a Bíblia, não lê. Em segundo lugar, meu querido, olha, é preocupar com outras pessoas. Olhe para mim, você tem que começar a se preocupar com os outros. Parar de ficar pensando em você mesmo. Você está pensando muito em você mesmo. Você está bonitinho, chique, faz luzes, sem barriga. Você está aqui chique, tomou até banho hoje. Vai comprar perfume da carreta, da Receita, amém? Amém, isso vocês querem. Tem gente até que acordou, meu irmão. Ou seja, às vezes a gente pensa muito na gente e se esquece de pensar em quem? Nos outros. Pense na Receita Federal, comprar um presente para o pastor, amém? Estou brincando, mas pense um pouquinho nos outros. Ajude os outros. Em terceiro lugar, meu querido, olha, tem habilidade para lidar com pessoas. Cuidar de pessoas, meu querido, requer cuidado. Você não está cuidando de animais, você está cuidando de pessoas. Meu irmão, eu fico passado, porque tem gente que não tem tato. Parece papel de enrolar prego, meu irmão. O cara é grosso igual uma porca. Não sabe conversar, não sabe pedir por favor, não sabe pedir por licença, não sabe ser cordial. A gente precisa agir com sabedoria. Você quer ganhar os seus vizinhos para Jesus? Quer? Mude sua forma de falar, mude sua forma de tratar. Se preocupe com os outros. Pare de se preocupar consigo um pouquinho. E seu líder, seja resiliente, não desanime. Nós estamos aqui dizendo para você, porque muitas das vezes tem gente que está aqui, está desanimado. Hoje eu estava recebendo aqui no meu gabinete pastoral uma correria. Meu irmão, a correria de hoje foi tremenda. Foi tremenda. Vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Recebi um casal que está passando por uma dificuldade tremenda. A droga está acabando com o casal.
Aí eu fico a pensar, e nós? Estamos preocupados com essas pessoas? E nós estamos perseverando nos nossos objetivos? Nós vamos chegar àquele lugar. Eu concluo dizendo que Moisés, além disso, ele era um exemplo e ele tinha uma visão. Eu concluo dizendo que você precisa ser exemplar. As pessoas precisam olhar para você e ver diferença, em nome de Jesus. E eu creio, em nome de Jesus, eu digo novamente, porque 4 pastores estiveram aqui, meu irmão, 4 grandes pastores estiveram aqui essa semana, todos eles, todos, sem exceção, todos falaram que a nossa igreja está no caminho certo, está com uma visão. Todos entraram no nosso colégio e falaram assim: olha, nós não temos uma estrutura como vocês têm. Todos entraram aqui e falaram assim: olha, o trabalho que vocês fazem com meninos é um trabalho maravilhoso, para a glória de Deus. E nós temos que avançar. Hoje, quando eu estava no gabinete pastoral com essa menina lá, irmãos, quando é menino, a gente já joga para a comunidade terapêutica. Eu falei: Senhor, eu liguei para um montão de comunidade das meninas, não consegui. Meu irmão, eu acho que eu vou abrir uma de mulher. Quando Deus fecha as portas assim, é porque Deus tem uma bênção, é ou não é? Vou abrir de mulher. Os meninos já ficam doidão, né? Ai, mulher. Para namorar, né, meu irmão? Calma, mas tem que namorar, amém? O menino da casa quer namorar ou não quer? Quer ou não quer? Oh, diminuiu. Quer namorar ou não quer, meu irmão? No futuro quer, né? Amém, glória a Deus. Mas não, vamos montar uma de mulher, porque não é possível. Nós temos que nos preocuparmos com isso, meu querido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Liderança, você que está ao alcance de nossa voz, eu concluo. Líder Moisés tinha acesso direto ao Pai, procurava e se preocupava com os seus liderados. Moisés, habilidade para lidar com pessoas, resiliente, exemplo e de unção. Faça isso, meu irmão, e a sua vida será uma vida diferente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E você que está na internet, que Deus te abençoe.